Bom, dando continuidade ao assunto de bombas, vamos falar um pouquinho sobre as bombas de engrenagens externas, analisar algumas características desse tipo de bombas e entender por que esse modelo acaba sendo mais usado na área de sistemas hidráulicos. Então, para começar, nós vamos falar então um pouquinho das variáveis da bomba de engrenagens. Pressão, né, contínuas de até 250 bar. A maior parte dos sistemas hidráulicos trabalha com pressões não tão elevadas, 200, 220, né? Então, alguns fabricantes prometem que essas bombas de engrenagens trabalhem até 250. Esses dados mostrados aqui são dados bastante genéricos, então o até é de fato verdade, nem todo fabricante a bomba vai suportar 250. Acho que a maioria não vai chegar nisso, tá? Vai ficar em torno de 200, 210. E a faixa de rotação também muito ampla, de 500 a 3.500 RPM. E isso então, né, viabiliza que esse tipo de componente possa ser usado em muitas aplicações. Um aspecto negativo é que essa bomba ela é uma bomba barulhenta, e que é uma bomba que possui apenas a configuração de deslocamento fixo, mas em contrapartida ela possui baixo custo, é uma bomba compacta e de baixo peso. Quando a gente fala em características positivas, e se o componente tem várias características positivas, nenhuma característica crítica, e ainda possui um custo mais baixo, então esse componente tem uma forte tendência a ter uma venda superior aos outras opções. Tá? Então vamos lá, quais seriam outras características? É uma bomba muito forte, então robustez, adaptações a grandes variações de viscosidade, insensibilidade à presença de partículas sólidas presentes no fluido. Esses dois itens aqui, eles são, na área de hidráulica, muito importantes, porque a maior parte dos sistemas hidráulicos sofre variações significativas de temperatura e, consequentemente, a viscosidade ela é grandemente afetada. Tá? Alguns tipos de fluido, né, estão sujeitos a variações maiores de viscosidade, e se o componente não se adequar de forma suficiente, isso vai interferir em aspectos de eficiência mecânica e eficiência volumétrica. E além disso, essa bomba de engrenagem ela é pouco sensível à contaminação. E lembrando aí de aulas anteriores, a contaminação é o pior problema encontrado em qualquer sistema hidráulico. Outras características: facilidade de montagem em qualquer posição, elevada gama de rotações, facilidade de sucção, porém ela é menos eficiente do que as bombas de pistões. Essa figura ela destaca as diferenças entre a linha de sucção e a linha de descarga. Na linha de descarga, né, como se sabe, é uma linha de alta pressão, e isso indica que a pressão proveniente do sistema hidráulico, pressão vezes área representa a força, ela atua somente em um lado das engrenagens, somente do lado da direita para a esquerda. Então, o eixo que está suportando essas engrenagens, ele precisa resistir a esses esforços mecânicos, de modo que, mesmo a pressão atuando somente nesse lado, isso não vai fazer com que esse componente trabalhe de forma inapropriada. Então, qual que é o problema de uma bomba hidráulica operar fora das suas especificações? Então, muitas vezes, se coloca aquele componente em uma pressão acima da recomendada pelo fabricante. E o impacto nós conseguimos observar, ou pelo menos imaginar, através dessa figura. Se essa pressão aqui está muito elevada acima da resistência deste eixo,
Esse eixo vai ceder mediante a ação dessa pressão e isso vai aumentar o contato dos flancos dos dentes das engrenagens aqui com a carcaça da bomba. E esse contato direto vai ocasionar um desgaste acelerado, um atrito, um aquecimento exagerado, a produção de limalha de ferro, a deformação do eixo e isso tudo de forma acentuada. Então, a recomendação sempre é seguir as orientações do fabricante e se, porventura, aquela bomba estiver trazendo, né, alguns desses sintomas, então se pode observar se ela não está trabalhando fora das suas especificações. Como essa bomba ela é bastante utilizada, então surgiram variações no sentido de poder trabalhar com mudanças das suas variáveis. Então aqui nós temos as opções de bombas múltiplas, uma bomba dupla, uma bomba tripla, e com essa configuração, né, se consegue trabalhar com uma ou com duas ou com três bombas de forma independente. E essa soma de vazões ela pode ser utilizada em momentos estratégicos de funcionamento de uma máquina hidráulica, e essa é a razão pela qual, né, se ofertam, né, esse tipo de opções. Aqui nessa figura nós podemos então observar a unidade hidráulica, né, composta por motor elétrico, por uma bomba de engrenagens, e verificar, né, as linhas que estão conectadas na entrada de sucção e na saída de pressão dessa bomba para se entender o funcionamento dela. É importante observar que apenas uma das bombas está ligada ao eixo de transmissão, sendo uma bomba motora e a outra bomba ela é a bomba movida. Nesse próximo slide, nós vamos verificar uma variação da bomba anterior, que é a bomba de engrenagem externa. Aqui nós temos uma bomba de engrenagem interna, que é esse anel maior, que engrena em uma engrenagem inferior, né, que é de engrenagem externa, mas o que dá a denominação a essa bomba é essa configuração que está sendo mostrada aqui. E essa bomba de engrenagem interna, ela foi projetada com o objetivo de contornar algumas deficiências encontradas nas bombas de engrenagens externas, né? Os dois principais problemas que eram indesejáveis nas bombas de engrenagens externas estavam ligados às questões de barulho ou ruído e à flutuação de pressão e de vazão que essas bombas emitiam, né? Então, pelo princípio de funcionamento de uma bomba de engrenagem externa, ela é composta por engrenagens, e a característica da engrenagem é que ela vai possuir um dente e um espaço vazio. E é nesse espaço vazio que são formados os volumes de líquido que estão sendo deslocados pela bomba. Porém, a cada volume de líquido, ele é precedido, né, ou na sequência dele ocorre a presença de um dente. Então, essa alternância entre o volume de líquido e o dente gera a flutuação de pressão ou a pulsação, né, indesejável das bombas de engrenagens externas. E na bomba de engrenagem interna, né, o que foi alterado foi a questão do engrenamento. Ou seja, nós vamos ter vários dentes que estão sendo engrenados simultaneamente. Isso faz com que haja uma sobreposição de células ou
de espaços onde esse líquido esteja sendo liberado. Consequentemente, não é apenas um desses volumes que é liberado ao mesmo tempo, mas vários estão liberando, uns em maior e outros em menor quantidade, de modo que isso vai gerar uma redução nas flutuações de pressão e na pulsação da vazão que está sendo enviada pela bomba. Então, os fabricantes prometem, né, que essa redução dessas características, bem como do ruído, seja reduzida em até 10 vezes. Tá? Outras características que se conservaram das bombas de engrenagem externas e que são consideradas como vantagens seriam a tolerância à contaminação, baixo nível de ruído. Bom, baixo nível de ruído é um aperfeiçoamento, perdão. Mas a ampla faixa de operação e como essa bomba é uma bomba ainda relativamente barata, muitas vezes para se melhorar a eficiência do sistema hidráulico, o motor de acionamento dessa bomba ele é ligado ao inversor de frequência. E a função desse inversor em um motor elétrico de indução trifásico assíncrono está no fato de que se pode variar a velocidade do motor e, consequentemente, a velocidade da bomba e alterar a vazão de acordo com a necessidade. Na mesma linha de uma bomba de engrenagem interna, nós temos então bombas que são superiores a nível ali de baixo ruído, nos quesitos baixo ruído e nível de pulsação. E uma variação da bomba de engrenagem interna, então, né, se a bomba de engrenagem interna não atende a todos os requisitos de projeto, né, uma alternativa é a bomba de palhetas, que é essa que está representada no slide atual, e tem uma animação que permite também visualizar como ela funciona. Então, por meio dessa animação, nós verificamos que o rotor, que é essa região que está girando, em relação a esse anel externo, aqui numa cor mais laranjada, ele está fora de centro. E pelo fato desse fora de centro, que é denominado de excentricidade, nós vamos encontrar então um vazio que se forma entre a carcaça da bomba e o rotor, e por causa desse vazio se cria um espaço que vai gerar um vácuo durante o funcionamento da bomba, e esse vácuo então é o responsável pela sucção de fluido. Esse espaço criado, né, o qual é delimitado pelo rotor, pela carcaça da bomba e por esses elementos que estão inseridos no rotor, esse espaço é o responsável pelo fluido que está sendo deslocado pela bomba hidráulica. E esses elementos aqui que vocês podem observar, que estão inseridos nas ranhuras desse rotor, são as denominadas palhetas. E isso dá o nome do componente, que é a nossa bomba de palhetas. As palhetas, elas estão soltas aqui no rotor da bomba. E elas são lançadas contra a carcaça devido à força centrífuga gerada pela rotação. Então, essas bombas, para funcionarem de forma adequada, elas têm que trabalhar em uma determinada rotação mínima, não acima nem abaixo dessa faixa permitida de rotação, porque se essa rotação for insuficiente, a força centrífuga acaba não conseguindo lançar as palhetas com aderência suficiente à carcaça. Isso vai refletir na eficiência volumétrica dessa bomba, ou seja, o fluido começa a voltar porque a força centrífuga não garante o deslocamento do fluido. E se a velocidade for muito alta, essa força de contato entre a palheta e a carcaça se torna exagerada e a consequência é o desgaste prematuro do componente. Então, algumas características desse tipo de bomba: grande tolerância à contaminação do fluido, rotação mínima em torno de 600 RPM. A rotação mínima
de 600, ela se deve a essa sustentação hidrodinâmica das palhetas. Então, abaixo disso, a bomba não vai funcionar adequadamente. Fácil manutenção, baixo ruído. Também, nesse caso, muitas vezes elas são acionadas por inversores de frequência. Então, as características tendem a ser relativamente semelhantes à das bombas de engrenagem interna. E assim como nas bombas de engrenagem, essa bomba de palhetas também está sujeita a esforços desequilibrados. Nós temos aqui também uma região de pressão em que a força vai estar atuando somente no lado aqui da direita para a esquerda, e quem tem que sustentar esse esforço é o próprio eixo de transmissão da bomba hidráulica. Isso, então, por sua vez, vai limitar a pressão de trabalho. Se operar acima daquela pressão, então o eixo aqui, teoricamente, tem que suportar esse aumento não previsto de pressão e ele vai deformar nessa situação. Para contornar o problema do desequilíbrio de forças, atuando somente em um dos lados, então foi desenvolvida a bomba com compensação de forças, que é esse modelo mostrado aqui na figura. E nós podemos observar que esse modelo é um pouco diferente do anterior. No anterior, nós podíamos ver que o rotor ele está fora de centro. Isso, então, é o que permitiu que fosse criado uma região de deslocamento de fluido. Aqui, no caso, nós temos um eixo, nós temos um rotor que está bem no centro, ele é concêntrico. E o que vai formar as regiões de deslocamento de fluido? Se vocês conseguem observar com maiores detalhes, vocês vão ver que a carcaça da bomba ela tem a forma de uma elipse. Então, ela tem um formato elipsoidal. E esse formato elipsoidal é então o responsável por permitir esses espaços por onde o fluido vai entrar a partir da linha de sucção e ser deslocado para a linha de descarga. Só que nesse caso aqui nós vamos ter uma condição de haver duas entradas para a sucção e duas saídas para o fluido descarregar para a linha de alta pressão. E essa questão da simetria, de haver duas linhas de descarga, causa um equilíbrio de forças, porque a força que estaria atuando em um dos lados do rotor, ela é compensada pela força que atua no sentido oposto. Isso então permite que a bomba possa trabalhar com níveis um pouco acima dos níveis de pressão encontrados na bomba não compensada. E finalmente, falando de bombas, ainda nós vamos agora para uma categoria de bombas que permite ao sistema hidráulico trabalhar com níveis de pressão bem superiores. Então, são as bombas de pistão. Essas bombas de pistão elas têm duas categorias principais, as bombas de pistão radial e as bombas de pistão axial. E dentro de cada categoria existem também subcategorias que nós não vamos abordar, mas, em resumo, as bombas radiais são mais utilizadas em velocidades mais baixas, enquanto as bombas de pistão axial trabalham mais em regiões de velocidades mais altas. Então, esse modelo que está mostrado aqui é denominado bomba de pistão axial de prato inclinado. Então, se vocês observarem na figura, vocês vão ver que esse elemento aqui que está sendo mostrado pelo indicador do mouse, ele é o tal do prato inclinado. E esse prato inclinado ele está ligado a vários pistões que estão distribuídos dentro de um bloco cilíndrico que é chamado de tambor rotativo. E devido a essa inclinação,
e a ligação desse tambor rotativo ao eixo de transmissão, isso vai fazer com que, à medida em que esse eixo esteja rotacionando, esses pistões eles vão estar alterando o seu volume interno de trabalho. Alguns pistões vão estar mais comprimidos, aqueles que estão, à medida em que o eixo vai girando, eles estão posicionados na parte superior, e à medida em que eles vão sendo deslocados para baixo, o curso desses pistões ele vai aumentando. E a partir dessa variação do curso de um pistão é que vai se configurar o trabalho e o funcionamento desse tipo de bomba. Aqui na figura da direita, em menor tamanho, nós observamos também algo parecido ao que está na figura, né? Os vários pistões ligados ao prato inclinado, e aqui na parte de cima nós temos um outro pistão auxiliar, o qual está conectado ao prato e determina qual é o ângulo de inclinação. Então, para nós entendermos o funcionamento desse tipo de bomba, nós temos aqui duas animações, mais uma figura colorida, diferenciando as regiões de sucção e a região de descarga. Observamos aqui os pistões inclinados e podemos verificar, por exemplo, que quando o pistão ele está se deslocando para a região inferior, ele vai entrar em contato com a linha de sucção. Então, nós vamos observar algo que está melhor explicado, ou melhor traduzido aqui nessa animação. Então, por exemplo, a hora que o pistão está aumentando o curso, ele está succionando o óleo, né, que vai estar preenchendo a câmara traseira aqui dos vários pistões. E quando esse pistão chega na parte lá superior, ele tem todo esse volume já preenchido. E à medida em que essa rotação ela continua, esse pistão começa a se deslocar para a região inferior do prato, em que o curso do pistão começa a ser contraído. Isso significa então que a partir desse ponto, esse óleo que foi succionado, ele começa a ser descarregado e essa linha vai estar ligada à região de descarga da bomba. Na animação superior nós vemos os pistões na região já superior do prato, com o volume máximo do pistão preenchido com fluido hidráulico succionado, e à medida em que o pistão vai descendo, esse volume vai diminuindo e o óleo então vai estar ligado à região de descarga. Aqui nós vemos a montagem de uma bomba de pistão axial. Deixa eu retomar a animação. Ela é composta então por várias partes, todos os pistões distribuídos internamente, temos o prato e verificamos que à medida em que essa bomba começa a operar, esses pistões começam a rotacionar dentro do prato e vamos verificar que esse volume interno do pistão ele sofre variações e essa medida à medida em que esse curso vai sendo variado, então é que se verifica a sucção, que vai estar ligada a essa região em verde aqui, que é a linha de sucção, e quando esse pistão está na parte superior, ele começa então a descarregar para essa região em vermelho, ou seja, ele começa a reduzir o volume interno. Tá? Então, vou repetir um pouquinho mais aqui a apresentação.
Vamos ver de novo alguma coisa nesse vídeo. The variable plunger pump. The pump is composed of a casing, shaft. Que ele inicia com a apresentação da bomba, mostrando as diferentes partes. Ele está em inglês, então não vejo necessidade de identificar as partes, e sim entender o princípio de funcionamento. Então nós vamos verificar novamente os vários pistões e a variação do curso do pistão, que é encarregada de gerar a sucção do fluido e a descarga na linha de pressão. Esse vídeo que ele acrescenta de informação provém desse pistão superior auxiliar. Através desse pistão, que está ligado ao sistema de controle da bomba, se altera a inclinação do prato. Quanto maior for essa inclinação, maior vai ser o curso dos pistões, maior vai ser a quantidade de volume que vai estar sendo succionada e maior vai ser a vazão da bomba. Então, a bomba pode, mediante o seu sistema de controle, determinar o quanto de vazão que está sendo trabalhado pelo componente. E se esse prato estiver inclinado, com zero inclinação, ou seja, ele estiver numa posição, nesse caso aqui, totalmente vertical, isso vai indicar que não vai haver diferença entre a posição do pistão aqui na parte inferior e a posição do pistão na parte superior. Então, nesse caso, a bomba está trabalhando com deslocamento nulo, que também pode ser muito importante nos períodos de ociosidade do sistema hidráulico, a fim de reduzir desgaste, reduzir consumo de energia. Então, esse é um mecanismo utilizado nas bombas de deslocamento variável para alterar a quantidade de vazão que está sendo enviada para o circuito hidráulico. Vamos analisar também algumas características das bombas de pistão axial. Então, aplicações em altas pressões com rendimentos globais elevados, folgas que variam entre 2 e 5 micrômetros, são folgas muito reduzidas. Essas folgas, então, pelo fato de elas serem tão pequenas, isso permite, então, que essas altas pressões sejam alcançadas. Né? Em uma bomba convencional, com folgas maiores, se trabalhar com pressões tão altas, com folga maior, então nós vamos ter uma fuga de fluido muito mais intensa e o rendimento volumétrico tende a cair. O que garante, então, que essa bomba possa trabalhar com elevadas pressões sem impactar no seu rendimento, na sua eficiência, está no fato dessas folgas serem tão estreitas. Isso, consequentemente, possibilita, proporciona pressões de até 700 bar, é uma pressão muito alta. Atualmente aí a média de pressões altas dos sistemas hidráulicos está em 350 bar. Já temos aplicações com 700, até mais do que isso, mas são aplicações especiais. Mas já está, as máquinas mais modernas já estão operando nesses níveis mais altos de pressões. E mesmo com pressões tão altas, os rendimentos volumétricos entre 95% e 98%. E as bombas, muitas delas, principalmente nas máquinas de serviço, máquinas de construção, elas são do tipo load sensing, que são, uma tradução seria bombas sensíveis à carga, o que significa que elas vão estar, a grosso modo, assim, explicando, elas vão enviar somente a vazão de acordo com a demanda dos atuadores, porque muitos desses sistemas hidráulicos trabalham com múltiplos atuadores, então uma bomba, uma ou mais bombas load sensing, ela está enviando somente a vazão que necessita de acordo com a carga trabalhada. Outras características, baixo nível de pulsação, são mais caras, menos tolerantes à contaminação, então um impacto direto das tolerâncias estreitas, o impacto negativo é a questão da bomba precisar de cuidados maiores com a filtragem. E possibilidade de deslocamento variável e inversão no sentido de escoamento. Então, essas bombas
de pistões axiais, elas possuem todas as configurações normalmente encontradas. Deslocamento fixo, elas possuem bombas de deslocamento variável, que é esse caso que nós vimos no slide anterior, e ainda ela possibilita inverter o sentido de escoamento. O que seria isso? Essa é a simbologia que representa essa inversão. Então a bomba pode estar mandando óleo como linha de pressão para cima, consequentemente a sucção seria embaixo. Mas essa bomba aqui, ela permite ainda inverter a situação. Aqui a linha de descarga pode virar sucção e vice-versa. Daí se define o conceito de uma bomba reversível, que é aquela que permite alterar o sentido de escoamento do fluido hidráulico, mantendo o mesmo sentido de rotação. Então a interpretação desse símbolo que está mostrado seria que é uma bomba de deslocamento fixo, um sentido de rotação apenas, está indicado aqui no eixo, mas ela é reversível, ou seja, tem duplo sentido de vazão. Para nós exemplificarmos o que é uma bomba reversível, podemos olhar nesse circuito fechado. Ele é composto, claro, numa situação hipotética e demasiadamente simplista, né? Existem, claro, outros componentes nesse circuito mostrado, mas aqui, para fim de simplicidade, ele só está mostrando a bomba e o atuador. Que atuador é esse? É um atuador de dupla ação, um motor hidráulico. Então, ele tem as duas setas apontando para dentro, o que é o inverso da simbologia de uma bomba. Tá? Então, ele recebe a energia hidráulica e transforma essa energia hidráulica em energia mecânica. De acordo com o sentido em que esse motor recebe o fluido sob pressão, ele vai girar, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. E nessa figura, nós vemos uma bomba de pistão axial, em que o prato tem uma inclinação nula, ou seja, o curso do pistão que está posicionado na parte superior está igual ao curso do pistão que está localizado na parte inferior, de modo que a bomba não está mandando vazão nenhuma. Então ela está trabalhando em vazio, e isso vai, consequentemente, fazer com que esse motor permaneça parado. Tá? Mas nós temos também, aqui só para completar, nós temos a simbologia, então, dessa bomba reversível de deslocamento variável. Por que o deslocamento é variável? Porque esse ângulo de inclinação do prato ele pode mudar. Isso, então, pode estar alterando a quantidade de vazão que está sendo enviada. Aqui, para exemplificarmos o uso da bomba reversível, nós podemos ver então que o prato sofreu uma determinada inclinação para a direita devido à pressão atuando no pistão de comando. Então o pistão foi pressurizado nessa região, nessa cor em vermelho, e despressurizado no lado oposto. Isso então definiu a região de sucção, devido a essa inclinação do prato, e a outra região acabou sendo a linha de descarga. Isso então vai produzir um movimento no motor hidráulico com um determinado sentido de rotação. Agora, se a bomba tivesse recebido um comando no sentido contrário, ou seja, o pistão de comando tivesse recebido a pressão na parte inferior, então o prato ele teria inclinado no sentido contrário à figura anterior, e nós teríamos novamente uma mudança nas linhas de trabalho. Então, o que era pressão virou sucção, o que era sucção virou linha de descarga, ou linha de pressão, e o motor hidráulico, que está recebendo essa energia hidráulica, vai girar no sentido contrário, e por isso que esse é um motor de dupla ação. Então, na sequência, nós vamos estudar um pouquinho sobre os atuadores hidráulicos lineares e rotativos. Tá bom? Então, nos encontramos na próxima parte do vídeo.